Olá, eu sou o professor Antônio Carlos Assunção, do Centro Educacional Online. Bom, hoje teremos uma mini aula, como vocês podem ver aqui, a mini aula 1, que versa sobre oferta monetária. É uma mini aula voltada aí, fundamentalmente para os alunos que estão se preparando para realizar a prova da ANPEC, Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia. E nesse caso, ou seja, macroeconomia. É claro que isso aqui também pode ser aproveitado, esse conteúdo, por diversos outros alunos que estão se preparando para fazer outras provas de concurso, à medida em que diversas provas de concurso, você tem o conteúdo ali macroeconomia e essa parte aí, oferta monetária, cai, é uma coisa muito parecida com o que a gente vai abordar aqui para a ANPEC. A ideia central dessas mini-aulas, na verdade, qual é? Aqui no Centro Educacional Online, tá? A gente já tem uma tradição de diversos anos, em que a gente oferta cursos preparatórios, como por exemplo a ANPEC, como por exemplo a ANPAD. Agora a gente também, nós estamos também trabalhando na área de finanças, ou seja, certificações, CPA 20, CEA, CGA, além de diversos outros cursos de formação. E essas mini-aulas, elas servem para quem não nos conhece ter uma ideia do trabalho que a gente desenvolve aqui, tá legal? Então, ou seja, eu já gravei algumas mini-aulas de microeconomia, algumas mini-aulas relativas a finanças, tá? Para CPA 20, para CEA, enfim, com conteúdos aí diversos. E agora, ou seja, estou gravando também algumas mini-aulas da parte de macroeconomia. Tá? No caso da mini-aula 1, o assunto aqui é oferta monetária. Então, primeiro, a gente vai tratar aqui tecnicamente, ou seja, desse assunto. Claro, é uma mini-aula, então isso não esgota todas as possibilidades, mas vou pegar aqui as coisas que são mais importantes, que são mais cobradas na prova da ANPEC, até porque na mini-aula 2, vocês vão ver que fundamentalmente eu vou resolver alguns exercícios. E vou resolver utilizando o que a gente aprendeu nessa mini-aula 1 aqui. Tá legal? Bom, então vamos lá. Então, nosso tópico aqui para essa mini-aula de hoje é oferta monetária. A primeira coisa é, então, vamos tratar de moeda. Consequentemente, como surgiu a moeda. E aí, enfim, existem vários livros bastante interessantes que contam a história da moeda. E se vocês ainda não leram alguns desses livros, é bastante interessante. Pois eu gosto sempre de dizer o seguinte, diferentemente de outras coisas que foram inventadas, onde existe um inventor, quem inventou a luz elétrica? Thomas Edison. Enfim, no caso, por exemplo, se você perguntar para alguém quem inventou a moeda, não tem uma resposta para esse tipo de coisa. Isso é uma invenção da humanidade. Na verdade, como é que apareceu a moeda? Conforme os seres humanos foram tendo problemas, ou seja, pela inexistência de alguma coisa que fizesse o papel de moeda, foi aparecendo alguma coisa que começou a fazer o papel de moeda. Fundamentalmente isso. Tá? Então, os problemas apareciam, as pessoas iam dando um jeito de resolver esses problemas. Enfim, então, origem, funções e formas da moeda, um pequeno resumo sobre isso, como é que surge isso aqui? A ideia é a seguinte, a divisão do trabalho retira de qualquer indivíduo a possibilidade de autossuficiência. É você olhar muito para trás no tempo e notar o seguinte, lá no tempo das cavernas, por exemplo, enfim, o que os seres humanos produziam? Ou seja, aquilo que era necessário para a sua subsistência, somente. Então não havia necessidade das trocas. Conforme a sociedade foi se organizando de uma outra forma e o processo produtivo foi ficando diferente, as pessoas passaram a produzir uma quantidade cada vez menor daquilo que elas consomem. Eu, por exemplo, o que eu faço? Eu sou professor, eu dou aula de economia. Agora, vem cá, Assunção, você vive de economia, você come economia, mora em economia? Não existe isso, não faz o menor sentido. Eu ganho dinheiro, ou seja, dando aulas de economia, e com isso, na verdade, eu compro outras coisas. Ou seja, eu troco aula de economia, conhecimento, digamos assim, econômico, por outros bens e serviços. A questão é essa. Tá? Então, surge aqui a necessidade das trocas. Até o ponto em que você tinha uma quantidade muito pequena de bens e serviços, você tratava de resolver esse problema fundamentalmente, ou seja, com o escambo.
Em algum momento, o que vai acontecendo? Né? A quantidade de bens e serviços vai aumentando muito, a quantidade de indivíduos também, e, consequentemente, como o escambo exige a mútua coincidência de desejos para a realização de uma troca, em algum momento isso fica impraticável. Resultado, as pessoas começam a utilizar algumas coisas como moeda. Aí você teve vários estágios. Várias mercadorias foram utilizadas como meio de troca, ou seja, já faziam o papel de moeda. Sal, gado, metais preciosos, uma série de coisas. Até que em algum momento você converge para o sistema monetário do jeito que nós conhecemos. Mas foi uma longa trajetória de erros e acertos, de aprendizagem. A questão é essa. E é claro, né, não vou ficar contando toda essa história aqui para vocês, que é enorme, mas, enfim, vamos ao que é fundamental para a gente conseguir resolver uns exercícios aqui. Então, a ideia de que, ou seja, surge a necessidade das trocas, né, com a especialização do trabalho. Inicialmente, né, ou seja, num primeiro estágio, você resolveu isso com a troca direta, ou escambo. Nota que a troca direta exige mútua coincidência de desejo. Estou me referindo fundamentalmente ao seguinte: eu vou lá, oferto aulas de economia para trocar isso por carne. Tá bom, mas o açougueiro tem que querer aula de economia para me entregar carne. Se não houver essa mútua coincidência de desejo, a troca não vai acontecer. Então, é claro que você tem um problema aqui. Conforme o número de bens e serviços vai aumentando, esse problema aumenta. Em algum momento, você vai ali para o que eu estou chamando de segundo estágio, onde você começa a trabalhar com a ideia de troca indireta. Você utiliza alguma coisa ali, né, como intermediária das trocas. E aí várias coisas, né, já funcionaram como meio de troca. A questão é essa. Até que a gente convergisse para o que a gente conhece hoje, ou seja, como moeda. Então, muita coisa aconteceu até o estágio atual do sistema monetário. Tá? Bom, a moeda tem basicamente três funções. Ou seja, a primeira é a intermediária das trocas e surge dessa forma, ou seja, pela necessidade dos indivíduos realizarem trocas com mais facilidade. Então, ou seja, ela tem essa função de intermediária das trocas. A partir do momento que existe a moeda, não precisa existir coincidência mútua de desejos para uma troca ser realizada. A questão é essa, tá? Quando eu vendo aula de economia para comprar carne, não é que o açougueiro queira aula de economia. Não existe essa necessidade. Então, facilita um bocado o funcionamento do sistema econômico, a vida das pessoas. E a moeda surge dessa forma. Pode funcionar também como reserva de valor, claro, na ausência de inflação elevada, mas, enfim, é uma função aqui colocada para a moeda, além de intermediária de trocas. E a terceira, muitas vezes desprezada pelas pessoas, né, não entendem bem o que isso significa, é unidade de conta. É você pensar numa coisa do tipo: se não existisse moeda, por exemplo, a nossa moeda no território nacional, o real, desde 1994. Tivemos várias, mas isso é uma outra conversa. Tá? De 42 para cá, 9 moedas. Tá? Enfim. E o Cruzeiro 3 vezes. Tá? Enfim, ou seja, mesmo nome, Cruzeiro, 3 vezes a gente teve, ou seja, de 42 para cá. Enfim, uma confusão total. Agora, temos a nossa moeda, o real, e ela funciona como unidade de conta. Qual é essa propriedade, essa função aqui da moeda? Repara, se não existisse o real, e muitas vezes as pessoas não percebem isso, porque ele existe, então você não se defronta com esse problema, você não para pensar nisso. Repara, se não existisse alguma coisa que funciona como moeda, no nosso caso, o real, aconteceria o seguinte: você teria um preço para cada par de produtos. Então, você teria o preço da laranja em relação ao abacaxi, o preço da laranja em relação à camisa, o preço da laranja em relação ao relógio, o preço da laranja... Você teria um sistema de preço para lá de sofisticado e confuso. Ou seja, com uma quantidade quase infinita de preços e com uma enorme dificuldade de comparar preços, saber o que é mais caro ou mais barato relativamente. Agora, quando você colocou a moeda aqui, a moeda é o real. Consequentemente, o que acontece? Ou seja, você tem um preço para cada mercadoria, de cara. E fora isso, né, todos os preços estão cotados na mesma unidade de conta, o real. Então, isso custa R$2, isso custa R$1. Tá bom, isso aqui é o dobro do preço disso aqui. Está resolvido o problema. Então, é um sistema que, obviamente, é muito mais simples. E a moeda, enfim, ela faz também esse papel. O que é caro, o que é barato? Compara, está tudo cotado em reais.
na mesma unidade de conta. Que beleza, fica muito mais fácil, tá? Características da moeda, nesse caso aqui, de uma boa moeda. Rendimento zero, ou seja, moeda é alguma coisa que tem rendimento zero. Seu valor nominal não se altera ao longo do tempo. Tanto que o que nós chamamos de oferta monetária é o que o Banco Central define como M1, papel moeda em poder do público, mas depósito à vista nos bancos comerciais. Ponto. É alguma coisa, na verdade, que tem rendimento zero, tá bom? Liquidez plena e rendimento zero. Então, moeda é alguma coisa que tem rendimento zero, seu valor nominal não se altera ao longo do tempo. Para ser uma boa moeda, né? Baixo valor intrínseco e não perecividade. Isso aqui a gente descobriu a duras penas. Durante algum período de tempo, dependendo do lugar que você pegue, né? Ou seja, as pessoas utilizavam, por exemplo, sal como meio de troca. Ou seja, mas a questão é a seguinte, sal tem valor intrínseco. Pegar um exemplo até melhor, metais preciosos. Ou seja, aí cunhava, por exemplo, alguma coisa que você chamava de moeda em ouro. Adivinha o que acontecia? Aí o preço do ouro subia, o que a pessoa fazia? Derretia a moeda, ou seja, para vender o ouro a peso. A questão é essa. Então descobriram o seguinte, para ser uma boa moeda tem que ter baixo valor intrínseco. Usou-se durante algum tempo gado como moeda ou coisas do tipo. Aí de repente vinha lá uma peste, matava, ou seja, um pedaço do rebanho, ou seja, reduzia a liquidez da economia. Então, caramba, não pode ser uma coisa perecível, a questão é essa. Custo de estocagem e manutenção negligenciável. Imagina, vou transacionar num outro feudo, preciso levar 2 toneladas de sal. Não faz sentido. Ou seja, é bom que seja alguma coisa do jeito que a gente conhece, né? Moeda, notinha, você carrega com facilidade, não é perecível, tem baixo valor intrínseco, não faz sentido você destruir, ou seja, para vender a peso, alguma coisa assim, e aí o sistema se mantém ao longo do tempo. Foi um aprendizado que nós tivemos a duras penas. E, é claro, alguma coisa que tenha máxima liquidez, ou seja, a moeda é a própria liquidez, servindo inclusive como parâmetro para você fazer comparações de liquidez. Esse ativo é menos líquido relativamente à moeda. Alguma coisa assim. Então, consequentemente, são as características, né, de uma boa moeda. Bom, temos aqui os agregados monetários, enfim, e os conceitos atuais. E nota, os conceitos atuais, eles já foram colocados há um bom tempo. Quando eu me refiro aqui a conceitos atuais, até, ou seja, a mudança que você teve em 2001, você definia M1, M2, M3 e M4, principalmente M2, M3 e M4, de uma maneira diferente da definição que você tem hoje. A partir de 2001, você passou a adotar, e nota, já tem bastante tempo. Então, eu não vejo a menor possibilidade de você se defrontar com alguma questão pensando nas definições de M2, M3 e M4, ou seja, pré-2001. Faz o menor sentido. O cara ficou dormindo esse tempo todo. Enfim, então, vamos ver fundamentalmente isso aqui. Se vocês tiverem curiosidade, pega algum livro bem antigo de economia monetária e vê quais são as definições lá. Ou seja, que foi como eu aprendi, né? De M1, M2, M3 e M4. Vocês vão ver que são coisas diferentes aqui. Até 2001, tá? Você fazia agregação, ou seja, desses ativos monetários, né? Utilizando o critério de liquidez. M1, papel moeda do poder do público mais depósito à vista. E aí depois colocava no M2 alguma coisa que era um pouco menos líquida. Depois no M3 alguma coisa que era menos líquida ainda. No M4 alguma coisa que era menos líquida ainda. Nos dias de hoje, o que acontece? É muito difícil você dizer exatamente o que tem mais liquidez do que outro ativo. Em alguns casos isso é confuso. Então, consequentemente, partiu-se para uma definição arbitrária. Ou seja, quer dizer, o M4 não é alguma coisa que é menos líquida necessariamente do que tem no M3 ou no M2, tá? Ou seja, não é isso que acontece nos dias de hoje. Então, consequentemente, prestem atenção que aqui, do jeito que as coisas são definidas hoje, a agregação não se dá mais pelo critério liquidez. A definição aqui é completamente arbitrária. Começou a ser utilizada em julho de 2001, no caso brasileiro, pelo nosso Banco Central, mas você desceu ali na série histórica até julho de 88. Então, ou seja, você tem uma série histórica de julho de 1988, né, até os dias de hoje, com essas definições.
aplicadas aos nossos agregados monetários. Então vamos lá. Meios de pagamento restritos é o que você chama de moeda, meios de pagamento. Enfim, é o M1. Papel, moeda em poder do público, mais depósitos à vista. Então, notas e moedas metálicas, mais depósitos à vista. Tá legal? Enfim, meios de pagamento, ou M1, ou simplesmente oferta monetária. Depois, meios de pagamento ampliados. E aí você tem o que aqui? O M2 e o M3. No caso do M2, o que você faz? Nota, são agregados monetários. Então, você vai agregando. Então, no M2, você tem o M1, tá vendo? Mais depósitos especiais remunerados, mais depósitos de poupança, que é caderneta de poupança mesmo, tá? Mais títulos emitidos por instituições depositárias. Vão algumas observações aqui, tá? Ou seja, primeiro eu já fiz depósito de poupança, aqui é caderneta de poupança mesmo, ou seja, títulos emitidos por instituições depositárias, são os títulos emitidos pelas instituições bancárias, enfim. E depósito especial remunerado foi uma coisa que foi criada durante o plano Collor, até para você enquadrar ali aqueles recursos que foram bloqueados, naquele bloqueio famoso, eu ia dizer popular, impopular, né, que aconteceu ali durante a gestão da ex-ministra, que também era ministra da Economia e não da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello. São os depósitos especiais remunerados. Isso ainda existe, tá? Mas é uma quantidade ali bem pequenininha, desprezível, enfim, um resíduozinho, mas precisa ser considerado ali. M3 é o M2, mais cotas de fundo de renda fixa, mais operações compromissadas registradas no Selic. Aí você vai dizer, caramba, mas que são operações compromissadas, né, registradas no Selic. São operações de compra e venda de títulos, né, com cláusula de revenda e recompra. Então, na prática, isso aqui funciona como se fosse um empréstimo de dinheiro no mercado interbancário, lastreado em títulos públicos. É fundamentalmente isso, tá legal? Enfim, e no M4, né, e aí a gente já chama de poupança financeira, você tem lá, M4 é o M3 mais títulos públicos de alta liquidez, tá legal? Então, por exemplo, eu compro título público lá, enfim, no Tesouro Direto, alguma coisa assim, títulos públicos de alta liquidez. Enfim, então, os agregados monetários, né, é claro, sempre você pode ter algumas perguntas sobre isso aqui. Agora, nota o seguinte, para o que a gente vai fazer aqui, o que é muito importante é você diferenciar o que é o M1, moeda, do que não é moeda. Ou seja, se eu pego uma quantidade de moeda que eu tenho e compro algum outro ativo financeiro, boto meu dinheiro na poupança, título público, etc. e tal, eu estou reduzindo o M1. Tá vendo? Esse é o ponto. Estou reduzindo a oferta monetária. Estou trocando liquidez por alguma coisa que, na verdade, não tem liquidez plena. Então, essa é a questão aqui. Sistema monetário ou bancário e os meios de pagamento. Vamos lá. Sistema financeiro é uma coisa para lá de ampla. Ali dentro você tem assim, os bancos comerciais, o Banco Central, você tem órgãos reguladores ali dentro, ou seja, como, enfim, o Conselho Monetário Nacional, ou seja, que regulamenta toda a questão relativa à política monetária, ou seja, Comissão de Valores Mobiliários, para regular toda a parte, ou seja, de valores mobiliários, ações, títulos, etc, etc. Você tem corretoras, mercado financeiro é uma coisa muito ampla. Para o que a gente está fazendo aqui, o que importa, tá, é um subgrupo, é um subconjunto do mercado financeiro. A gente está olhando para a moeda, para a oferta monetária, para a política monetária. Consequentemente, repara, o que me importa aqui é o sistema monetário ou bancário. Ou seja, apenas um pedaço do sistema financeiro. E o que é esse sistema monetário ou sistema bancário? É aquela parte do sistema financeiro que cria ou destrói meios de pagamento. Ponto. Ou seja, que altera a oferta monetária. Tá, e quem é que está dentro desse subconjunto? Banco Central e bancos comerciais. E aí vamos lá. E o que você está chamando exatamente a assunção de bancos comerciais? Esse título é muito genérico. Eu mesmo não gosto dele, tá? Ou seja, a gente se refere a bancos comerciais, nesse sentido aqui, como aqueles bancos que mantêm conta à vista com seus clientes. Então, pega um banco de investimento. Você tem uma conta corrente lá? Não. Ou seja, onde você pode sacar dinheiro, depositar dinheiro. Então, não é um banco comercial nesse sentido.
Ah, o Banco do Brasil, Itaú, Santander. Ah, e são bancos comerciais. Você pode manter conta à vista ali. Ou seja, por que você faz essa quebra? Porque, na verdade, o Banco Central e esses bancos que mantêm conta à vista com seus clientes, eles podem criar ou destruir meios de pagamento, ou seja, oferta monetária, e é isso que nos importa. Então, consequentemente, é uma parte do sistema financeiro aqui, que é o sistema monetário ou bancário, constituído pelo Banco Central e pelos chamados bancos comerciais, que são os bancos que mantêm conta à vista com os seus clientes. Meios de pagamento. O que a gente chamou de meios de pagamento, ou M1, ou oferta monetária? Chame como quiser, são sinônimos, tá? Papel moeda em poder do público, as notas e moedas que você carrega no seu bolso, na sua carteira, na sua sacolinha, onde quiser, mas depósitos à vista nos bancos comerciais. Repara, fica chato toda hora escrever isso, né? PMPP, mas DVBC. Então, em vários momentos, eu vou fazer o seguinte, né? Papel moeda em poder do público, vou chamar de C. Depósito à vista nos bancos comerciais, chamar de D. Enfim, dá simplificado. Toda vez que não causar algum tipo de confusão, papel moeda em poder do público para a gente é C maiúsculo, depósitos à vista nos bancos comerciais, ou simplesmente depósitos à vista é D. Alguma coisa assim. Bom, criação de moeda por parte do Bacen, ou Banco Central. Isso aqui é fácil, né? Porque, repara, como é que o Banco Central cria moeda? Na prática, o governo tem uma fábrica de fazer papel pintado, que a gente chama de moeda. Tá? Essa moeda de curso legal e forçado que a gente conhece, no caso brasileiro, o real, as notas e moedas metálicas. No caso da moeda, fabrica aquilo, entrega ao Banco Central, o Banco Central coloca lá, ou seja, em circulação. Mas repara, como isso aqui funciona, e aqui tem uns conceitos importantes para a resolução dos nossos exercícios. Olha lá, você tem o saldo do papel moeda emitido, PME, papel moeda emitido. Ah, o que é isso aqui? É você imaginar uma coisa do tipo, é a quantidade de moeda que a Casa da Moeda fabricou e entregou ao Banco Central. É o papel moeda emitido. Aí chegou lá no Banco Central. Tá, mas a questão é, digamos que isso aqui tem um valor de 1.000. Mas aí o Banco Central achou que nesse momento era razoável colocar em circulação somente 800. Tá vendo? Então ele encaixou 200. Então, ó, se eu tirar o que ficou no caixa do Banco Central, encaixe do Banco Central, consequentemente eu vou ter o papel moeda em circulação, que é o papel moeda emitido menos o encaixe do Banco Central. Você pode também chamar de reservas do Banco Central. Enfim, agora, a partir do momento que ele coloca esses 800 em circulação, repara, para onde vai esse dinheiro? Notas e moedas metálicas. Eu acredito que ninguém jogue dinheiro no lixo. Consequentemente, esses 800 milhões ou bilhões ou trilhões, tá? Ou eles vão estar com o público, ou eles vão estar com os bancos na forma de reservas. São as duas possibilidades. Então, se eu pegar o papel moeda em circulação e tirar o que está aqui no caixa dos bancos comerciais, eu vou ter o papel moeda em poder do público. Tá vendo? Então, repara que você consegue calcular o papel moeda em poder do público, né, por exclusão. É todo papel moeda emitido que não se encontra nem junto ao Banco Central, nem junto ao Banco Comercial. Enfim, ou bancos comerciais. Né? Se não está com o Banco Central nem com os bancos comerciais, consequentemente, é que está com o público. A questão é essa. Então, você consegue calcular isso aqui por exclusão. Enfim, logo podemos escrever. E agora, cuidado, e vai ter um exercício que a gente vai fazer na mini aula 2, que vai ser ótimo para mostrar melhor o que é essa dúvida comum na cabeça das pessoas. E que papel moeda em circulação não é exatamente igual à base monetária. Pode até ser, tá? Desde que todas as reservas dos bancos comerciais estejam em moeda corrente. Aí esses conceitos se confundem, caso contrário, não. Então, vamos lá. Papel moeda em circulação que a gente viu, muitas vezes pode ser chamado de base monetária. Onde, na verdade, esse papel moeda em circulação, ou base monetária, seria então o quê? O papel moeda em poder do público mais as reservas. Ou seja, ou está com o público ou está na forma de reservas. Agora, esses conceitos, base monetária e papel moeda em circulação, eles se confundem desde que o total do volume de reservas, tá, seja um volume de reservas em moeda corrente.
Por quê? Porque existe a possibilidade de você ter reservas, por exemplo, depositadas no Banco Central, que não estão depositadas em moeda corrente. Requerimento de reserva, por exemplo, você complementa em títulos, alguma coisa assim. Tá? Então, vocês vão ver que a base monetária pode ser diferente do valor do papel moeda em circulação. E a diferença é exatamente essa que eu citei para vocês. Né? No caso da base monetária, você tem o total das reservas, em moeda corrente ou não. Quando você calcula o papel moeda em circulação, você leva em consideração somente as reservas em moeda corrente. Isso aparece no balancete dos bancos. Tá? O problema é que se você pegar essa informação de maneira equivocada, você vai calcular isso aqui de maneira equivocada. E aí vai dar a resposta errada. Então vai ter um exercício muito legal que a gente vai fazer sobre isso aqui. Tá? Então, a observação importante, quando a gente calcula a base monetária, é o total das reservas, tá? Em moeda corrente ou não. Se é reserva, eu estou considerando lá na base monetária. No caso do papel moeda em circulação, somente as reservas em moeda corrente. Esse é o ponto. Foi o conceito que a gente viu aqui atrás. Então, vamos lá. Seguindo com a nossa história. Bom, então temos o Banco Central, ou seja, que, enfim, emite moeda. Na verdade, a moeda fabricada lá na Casa da Moeda, ele coloca em circulação, a gente vai ver os instrumentos de política monetária, relembrar esses instrumentos, certamente vocês já viram. E, enfim, os bancos comerciais, eles também criam meios de pagamento. Aí você vai dizer como? Eles multiplicam depósitos, essa é a questão. O nosso sistema bancário, não é só o brasileiro, quando eu digo nosso sistema, não é o brasileiro, tá? De qualquer país do mundo. Tá? Ele é fracionário, tá? Ou seja, é fiduciário, você pode chamar assim. Ou seja, dado em confiança, você pode pensar desse jeito. Né? Tem várias formas de dizer isso. É ilíquido por natureza, você também pode pensar dessa forma. Porque aqui o que acontece? O Banco Central coloca uma certa quantidade de moeda em circulação física, notas e moedas metálicas. As pessoas pegam, guardam alguma coisa no bolso para suas transações ali diárias, né? E depositam uma parte disso no sistema bancário. Milhões de pessoas fazem isso. Qual a chance de que todas as pessoas passem amanhã, ou seja, no banco, para sacar tudo que tem na sua conta corrente? É minúscula, né? Só se todo mundo tiver a impressão de que o sistema bancário está falido. Aí você vai ter uma corrida bancária, é uma outra conversa, tá? Enfim. Agora, inclusive vejam uma mini aula que eu gravei, ou seja, sobre teoria dos jogos, que explica um pouco, sob o ponto de vista da teoria dos jogos, essa história de corridas bancárias. Enfim, é legal de se pensar nesse tipo de coisa, sob o ponto de vista, ou seja, da escolha dos indivíduos e como isso faz parte, digamos assim, ou seja, de uma ideia de equilíbrio de Nash ali, né? Enfim, então, a questão aqui é a seguinte: dado que é inimaginável que isso venha a ocorrer, ou pelo menos que ocorra com frequência, o que os bancos fazem? Eles recebem esses recursos como depósito, guardam alguma coisa como reservas, um pedaço que é obrigatório por parte do Banco Central, que determina isso, recolhimento compulsório, outro para fazer frente aos saques, que a gente vai chamar de encaixe técnico, e o resto eles emprestam. Já notou como é que funciona? Quando você está precisando de dinheiro, você vai no banco, né, e você clica, aceitei esse empréstimo aqui, o que acontece? Aparece um crédito na sua conta corrente. É a moeda fiduciária. O banco comercial, ele não criou uma moeda fisicamente, uma nota de real. Ele te deu um crédito em conta corrente, um lançamento contábil, mas criou moeda, depósito à vista. Tá vendo? E você pode usar aquilo para comprar bem e serviço imediatamente. Então, ou seja, os bancos comerciais, eles também criam moeda fiduciária, através da multiplicação de depósitos. Então, o que a gente precisa entender aqui é o seguinte, enfim, como se dá essa criação de moeda por parte dos bancos comerciais, qual é o tamanho desse multiplicador monetário e de que depende esse multiplicador monetário. Se eu conseguir entender essas coisas, eu, na verdade, vou conseguir resolver praticamente todos os exercícios que vão aparecer aqui na minha frente. Inclusive, na hora de pensar em instrumentos de política monetária, a gente vai utilizar muito disso aqui. Então, vamos lá. Vejamos, então, como se dá esse processo de criação de moeda pelos bancos comerciais, ou seja, como funciona o multiplicador monetário. Vamos lá. Primeiro eu vou colocar um exemplinho aqui, nota, é um exemplo, uma coisa totalmente arbitrária. Eu sei que ficou pequeno, mas eu não tenho como fazer isso aqui muito maior.
Ou seja, porque eu preciso desse fluxograma antes de partir para a conta. Eu quero primeiro que as pessoas entendam como isso funciona. E depois, por que eu vou chegar naquela formuleta do multiplicador, onde eu boto uns valores lá e saio com os resultados. A ideia aqui é a seguinte: digamos que o Banco Central decida fazer uma política monetária expansionista. Já adiantando para vocês, ele pode fazer isso através de um instrumento chamado Open Market. Compra e venda de títulos. Nesse caso, ele vai ao mercado, compra títulos, paga em moeda. Então, aumentou a oferta monetária. Tá bom. Então, alguém recebeu 200 mil de moeda. Você teve uma injeção de 200 mil na forma de moeda. Bom, digamos que minhas hipóteses iniciais, que depois eu vou poder quebrar à vontade, são as seguintes. Retenção igual a zero pelo público de moeda manual. Então, consequentemente, alguém que recebeu esses 200 mil ao vender títulos para o Banco Central, pegou esses 200 mil e depositou esses 200 mil no banco. Não guardou nada no bolso. Depois a gente vai responder a seguinte questão. E se as pessoas tivessem decidido reter uma certa quantidade na forma de moeda manual, o que teria acontecido? Ia mudar o tamanho do multiplicador. Esse é o ponto. Então, ou seja, retenção de moeda manual por parte do público, no meu exemplo inicial, igual a zero. Tá? E retenção pelo sistema bancário igual a 20% na forma de reservas. Então, olha o que vai acontecer. Alguém vai depositar 200 mil no sistema bancário, os bancos comerciais vão guardar 20% na forma de reservas para fazer frente aos saques, né? Enfim, e consequentemente vão poder emprestar 80% disso, 160. Mas repara, quando o banco concedeu um empréstimo de 160 mil, qual é a minha hipótese inicial aqui? Uma delas. Alguém, na verdade, vai ter 160 mil. E as pessoas retêm moeda manualmente? Minha outra hipótese é que não. Então, consequentemente, ou seja, você vai ter um novo depósito de 160 mil no sistema bancário comercial. E aí, como é que os bancos se comportam? Guardam 20% disso, ou seja, 32 mil na forma de reserva, e emprestam 128 mil. Mas aí você tem um novo depósito de 128 mil no sistema bancário. E aí o que eles vão fazer? Ou seja, emprestar 80% disso e guardar 20% desses 128 mil na forma de reservas. E vão fazendo isso uma vez após a outra. Enfim, infinitamente. Então, o multiplicador monetário ele vai justamente nos permitir calcular isso aqui. Ó. Repara, eu podia ir fazendo essas contas, né, até o final dos tempos. E depois de uns 3 dias eu respondia para você o que vai acontecer. Ó, a oferta monetária aumentou em 200, depois mais 160, depois mais 128, depois mais 80% dos 128, depois mais 80% dos 80% dos 128. Está ficando complicado, né? Tá, mas agora que eu já entendi a mecânica da coisa, vamos encontrar uma maneira de calcular isso aqui. Né? Nota, o multiplicador monetário vai determinar qual a variação da oferta monetária, dada uma injeção monetária inicial do Banco Central. Nesse caso, 200 mil. Repare que no meu exemplo inicial, a variação do M1 é igual à variação dos depósitos à vista, porque as pessoas não retêm moeda manual. Por isso que eu estou escrevendo assim, tá vendo? Variação dos depósitos à vista nos bancos comerciais, que é a mesma coisa que variação no M1, que aqui só tem depósito, não tem papel moeda em poder do público no meu exemplo inicial. Bom, o que aconteceu aqui? 200 mil entraram no sistema, o Banco Central foi lá, ou seja, comprou títulos. Depois, isso criou mais 80% desses 200 mil num novo depósito, ou seja, de oferta monetária, consequentemente 160, depois 80% de 128, e caramba! Então já sei como é que eu faço essa conta aqui, né? Afinal de contas, isso aqui é uma PG, né? É uma progressão geométrica infinita de razão positiva 0,8 inferior à unidade. Consequentemente, vai convergir esse troço aqui para um certo valor. Então, dado esse acréscimo da oferta monetária de 200 mil inicialmente pelo Banco Central, eu tenho como calcular, ou seja, qual vai ser o aumento total na oferta monetária e, consequentemente, quantos bancos conseguiram multiplicar sob essas condições aqui. Então, repara, a variação dos depósitos à vista, que nesse caso é igual à variação do M1, ou seja, na verdade, ela está acontecendo aqui de acordo com essa progressão geométrica, de razão positiva inferior à unidade. Beleza, isso aqui eu sei calcular. Como é que eu resolvo uma PG desse tipo?
Primeiro termo, 200 mil, sobre 1 menos a razão. 1 menos 0,8? Ah, caramba! Então, ou seja, 200 mil, né? Ou vamos colocar assim, 1 sobre 1 menos 0,8, que dá 0,2. Ou seja, 1 sobre 0,2 dá 5. Então, o multiplicador é igual a 5. Logo, ou seja, aumentando a quantidade de moeda em circulação, o Banco Central inicialmente em 200 mil, vezes 5, eu vou ter 1 milhão de oferta monetária. Beleza, exatamente isso, né? Então, repara, calculando aqui qual vai ser a variação dos depósitos à vista, que lembrando, nesse caso, é a variação do M1. As pessoas não retêm moeda manual. Primeiro termo, 200 mil. Ou seja, sobre 1 menos a razão, estou chamando de R aqui minúsculo. Ou seja, a razão da progressão é 0,8. Consequentemente, 1 sobre 1 menos 0,8, isso vai dar 1 sobre 0,2, 5. Então, o Banco Central colocou em circulação 200 mil em notinhas, né, e moedas metálicas, e isso se transformou em 1 milhão. Caramba! O que a gente está dizendo no final das contas? Que a oferta monetária desse país é igual a 1 milhão. Só que quanto disso existe em moeda física, notas e moedas metálicas? 200 mil. E os outros 800 mil é moeda fiduciária. Ou seja, aconteceu por conta de, ou seja, multiplicação de meios de pagamento pelos bancos comerciais, dado que o tamanho do multiplicador monetário é igual a 5. Essa é a questão. Só que agora, repara, o nosso multiplicador até aqui, tá, ele está muito simples. Agora eu vou ter que dar uma sofisticada nele. E está muito simples em que sentido? Ah, o público não retém moeda manual. Mas peraí. Se você olhar, tem alguma coisa na sua carteira, tem alguma coisa na minha, tem alguma retenção de moeda manual. Então eu preciso entender o seguinte, né? Ou seja, quanto maior a retenção de moeda manual por parte do público, o que vai acontecer? Está retendo moeda manualmente e não está depositando no banco. Vai reduzir o tamanho do multiplicador. Beleza, é isso mesmo. E mais, e se o requerimento de reserva aumentasse, não fosse 20%, fosse 30%, reduziria o tamanho do multiplicador também. Ah, tá bom. Então, consequentemente, eu quero agora confeccionar, ou seja, uma expressão algébrica, uma fórmula, como queiram, para um multiplicador que capture todas essas coisas, que seja genérica para qualquer caso. Então, vamos lá. Só que agora eu já tenho a intuição do negócio. Então, vamos ver como fazer isso.